Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nós estamos aqui em Portugal. Iremos falar um assunto aqui muito importante hoje. Você está vendo aí como é que está o tempo aqui hoje, ó. Eu quero que você possa me acompanhar. Estou mostrando aqui um pouco aqui na nossa casa como está o clima hoje aí, ó. Muita chuva, o tempo está muito escuro. E hoje eu quero falar aqui um assunto importantíssimo sobre esse tema polêmico e urgente que tem me feito refletir, por pessoas que têm me contado coisa aqui muito importante. Eu quero repartir com vocês. E vamos lá para o vídeo de hoje, meus irmãos. Me acompanha aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Com muita alegria, pastor Leandro Amorim aqui de Portugal. E queremos falar aqui algo muito importante, muito sério nesse vídeo desse domingo, no princípio desta semana já, como de costume. Vamos aprender junto a palavra de Deus. Hoje eu quero poder falar sobre um assunto importante, ao qual você está vendo aí, sobre a decepção ministerial, principalmente decepção pastoral, decepção de missionário no campo de missões, pessoas que estão frustradas em suas igrejas, né, que estão magoadas em seus ministérios, em suas congregações. Então, como pastor, servindo a Deus há mais de 20 anos, eu quero poder contar um pouco daquilo que eu tenho visto e ouvido ao longo desse tempo, ok? Tanto no Brasil como aqui na Europa. Então, quero poder já começar antes falar algo sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia me ensina sobre a frustração pastoral, ministerial, missionária de um crente dentro da igreja? Nunca se viu tanta pessoas falarem mal de igrejas, murmurações, decepções e assim por diante. Então, claro que para nós como pastor não é fácil poder falar sobre isso, porque todo pastor defende a igreja, ou luta pela igreja, ou deseja que uma igreja seja uma igreja abençoada. Porém, nós sabemos que não é bem assim que tem acontecido nesses últimos tempos, não é isso, queridos amigos no canal? Então, leia comigo a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 3, fala da igreja de Laodiceia, verso 14, que diz: Isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo, né? Deus falou para o anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso e diz: Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, que dela fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aconselho que de mim que compre ouros provado no fogo. Nem aqui vai falando, vai aconselhando, e no versículo 22 fala, para adiantar: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Poderia ler o texto todo aqui, mas só para adiantar, para o vídeo não ficar tão longo. O que eu vou dizer aqui, meus irmãos? Nós sabemos bem, biblicamente, da igreja de Laodiceia. Infelizmente, essas igrejas já não existem, apenas a história. Eu já até dei um estudo bíblico na Espanha, do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, e graças a Deus nós cumprimos esse ministério de estudo da palavra de Deus, desse propósito de poder ensinar. Eu acredito que todo um pastor ele tem que ter o dom do ensinamento, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Todo líder precisa procurar ser diligente dentro da palavra de Deus, pois como você vai ensinar se você não conhece, ok? Então, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, queridos. Eu tenho observado aqui em Portugal muitos pastores, eu tenho conversado com alguns que estão decepcionados, muitos feridos, machucados, principalmente com as igrejas brasileiras, e alguns que estão vindo para Portugal têm falado comigo dessa maneira: Pastor Leandro, eu estou cansado
da igreja da minha cidade no Brasil, pois o meu pastor é isso, minha igreja é isso, e já não aguento mais tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanta aproveitamento, traições, irmão. E muitos têm observado como a teologia da falsa prosperidade tem atingido as igrejas e essa doutrina pagã de Balaão tem entrado dentro das igrejas, né, como do Simão Mágico, que quis comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Lá em Atos fala que ele queria comprar o dom de Deus. Quando Pedro e João estava orando, pessoas sendo curadas, quando Felipe chega ali em Samaria, um avivamento, e de repente vai ali os apóstolos, e quando Pedro e outros apóstolos estão orando, ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Infelizmente hoje, nas igrejas, nós estamos vendo e analisando isso com muita tristeza no meu coração. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Palavra de Deus para mim ouvir, você vai encontrar aí algumas heresias, falsas heresias de um vídeo de um pastor pregando, ensinando coisas erradas, milagres falsos. Tem acontecido em nossos dias, como do braço daquela mulher que foi curada de maneira milagrosa, e nós sabemos que era mentira. Então as pessoas hoje já estão muito atentas do que está acontecendo na igreja. Nunca se ouve e nunca se viu tanta heresia em nossos dias, tanta falsidade nas igrejas. O sistema tem se tornado corrupto e está corrompido praticamente quase todas, não vou dizer todas para não generalizar, pois ainda acredito e tem homens e mulheres de Deus, igrejas, principalmente as pequenas igrejas que estão começando, ou pequenos ministérios, pois os grandes ministérios, na maioria, já estão corrompidos, ou só falo em dinheiro. Quando eu falo disso, eu falo de Portugal, por exemplo, que algumas igrejas, se eu falasse aqui ministério, ao qual eu já conheço, que é decepcionante o que está acontecendo dentro dessas igrejas brasileiras, portuguesas, seja de outras igrejas, meus irmãos, é algo lamentável. As heresias, a pregação do homem, do eu, o que vale é o que você tem, o que vale é você multiplicar, o que vale é você ter números, mostrar quanto a igreja entra por mês. Então, os membros e pessoas que têm conversado comigo estão já saturados. Os portugueses, principalmente, já não acreditam, na maioria, numa igreja evangélica. Não é fácil pregar na Europa hoje em dia, pois muitos europeus não têm tanta necessidade como o povo da América do Sul. Por isso que as igrejas da América do Sul são igrejas relevantes, são trabalhos que têm crescido bastante, muito apoio, muitas igrejas de diversas denominações e muitos pastores e missionários. Porém, na Europa você não vê isso, pois aqui você não poderá conquistar alguém tentando oferecer para ela uma vida melhor, uma vida com mais bênçãos material, pois a Europa proporciona uma vida mais ou menos melhor do que a América do Sul. Então, muitas igrejas entram com profecias, com revelações, com falsa prosperidade para poder, com falsos milagres para poder ganhar os europeus, por exemplo. E eu fiz um vídeo falando que as igrejas da Europa estão fechando a porta, e você vê nesse vídeo que eu fiz já há alguns meses atrás, que igrejas milenares, igrejas que têm séculos de existência, foram destruídas para serem construídas para outras finalidades, como café, restaurante, biblioteca, livraria, infelizmente até mesmo casa de prostituição. É isso mesmo. As igrejas hoje estão se tornando como covil de ladrões. Pastores preocupados apenas naquilo que entra dentro de uma igreja. O interesse não é mais almas, o interesse não é mais o pecador se arrepender. O evangelho está sendo pregado de maneira errada. Não é o evangelho
como nós ouvíamos. Hoje você não vê um pregador como do estilo, como grande pregador, saudoso pregador, admirado sim, não idolatrado, pois não podemos idolatrar homens, mas admirado. O que dizer de Billy Graham, David Wilkerson, homens que eu admiro, americanos, usados por Deus, que pregavam o evangelho da salvação, do arrependimento, que era somente Cristo. Você vê muitas cruzadas de Billy Graham, quando ele pregava no Brasil, principalmente, dá para ver isso no YouTube, quando as multidões iam, quando ele falou, quem quer aceitar a Cristo, você que quer sair do seu lugar, venha até aqui. E milhares de vidas, centenas, dezenas iam até ali o altar, o púlpito, o palanque onde estava o pregador. Hoje em dia, o que nós estamos vendo é campanhas para enriquecimento, campanhas para uma vida melhor. Hoje em dia, os pregadores utilizam meios ou artimanhas para poder iludir o povo com o intuito de chamar essas pessoas para a igreja, com o intuito de números, para mostrar que a minha igreja tem poder, tem pessoas, e isso se torna algo lamentável, pois hoje muitos não acreditam mais que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E sim, o que essa alma pode dar para a igreja, o que essa família pode oferecer para a igreja. Hoje, a forma como se fala de dinheiro na igreja, a forma como é ministrado o dízimos e oferta tem afastado muitas pessoas do caminho do Senhor. Muitos têm se afastado, têm se desviado da igreja. Eu conheci casais portugueses que doaram dinheiro para a igreja universal do Reino de Deus, que hoje estão afastados, venderam casa, carro, e hoje não tem o que comer às vezes. E quantas vezes eu vi isso? Meus irmãos, não é somente essa igreja. Há muitas igrejas também de outras denominações, você pode encontrar diversas delas, que têm perdido o foco do evangelho, têm perdido o interesse desta palavra que tem poder de mudar a vida. Quando Jesus falou que aquela mulher que deu aquela pequena oferta, ela deu mais do que aqueles que tinham, que sobravam, com valor maior, por Deus olha a intenção do coração. Então, pastor, você que está decepcionado com o sistema corrupto, né? Eu vejo isso, missionário, que estão decepcionados com a igreja, pois lá quem aparece é mais aquela família que tem o poder aquisitivo, ou aquele membro que dá o dízimo maior, e muitas dessas pessoas são consagradas não pelo chamado, não pelo amor à igreja, ou a Cristo, ou às almas, mas sim a posição. E alguns pastores, infelizmente, têm indicado pessoas para o ministério por causa daquilo que podem oferecer, e eu falo disso aqui, ó. Não pelo talento ou pelo dom. E eu falo isso como homens e mulheres. Pessoas, quantas vezes já vi em igrejas em Portugal, pessoas serem consagradas ao ministério, não porque estavam preparadas, mas porque tinha um bom relacionamento, ou porque tinha um bom trabalho, porque era empresário, e aquele pastor separou para ser um pastor, para ser um missionário, por aquilo que aquela pessoa poderia oferecer para o ministério. E nós sabemos que quando um chamado ele vem de Deus, quando um pastor ele foi separado para pastorear, a intenção dele não é pastorear por amor ao dinheiro. Hoje em dia, infelizmente, a igreja se tornou um comércio. Isso já tem, ó, eu já vi isso há 20 anos atrás, irmão. Quando na minha igreja, não vou dizer a cidade, quando o meu pastor ganhava, naquela altura, 14 anos atrás, ganhava 14 mil reais um pastor. Tinha um carro daquelas Toyota Hilux que era quase 50, 60 mil reais. Estou falando de coisa de 20 anos. E esse pastor tinha fazenda, tinha casa, tinha tudo oferecido. Então, hoje em dia, as igrejas se tornaram assim. Pregadores também que sonham ser pregadores itinerantes, como do grandes congressos, como dos Gideões, não vão ali por causa de missões. Eu participei 2 anos lá dos Gideões missionários em Santa Catarina. Mas o que eu vejo a partir de muitos anos atrás, quando eu tive lá em 2003, em 2004, pude ver
que muitos pregadores não pregavam Cristo, não pregavam o arrependimento. Eu vi isso, eu até comentei quando nós saímos ali do sul do Brasil até Belém do Pará. Eu pude observar que poucos pregadores pregaram o evangelho de salvação. Sempre é o evangelho de autoajuda, que você que está aqui embaixo, Deus vai te colocar aqui em cima. Quantas vezes eu já ouvi falar sobre isso? Parece que Deus não escolheu os pobres, somente os ricos têm valor no reino dos céus. O que dizer de Lázaro, que morreu pobre? E o rico, que morreu próspero? Foi para onde, irmão? Então analisa bem, o que Paulo deixou quando ele morreu? Se nós formos analisar a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha todo o direito de ser um apóstolo rico, cheio de dinheiro. Hoje o que eu vejo é que muitos apóstolos ou bispos, pastores, eles querem se aproveitar do ministério, da igreja, principalmente pastores de tempo integral. Ouça bem o que eu vou falar. Vocês que utilizam dinheiro para enriquecer, para se promoverem, vocês estão magoando pessoas, estão ferindo ovelhas, pois muitas ovelhas têm chegado até a mim, conversado comigo, inclusive pastores estão cansados dessas grandes igrejas que estão ferindo membros e muitas estão saindo machucadas, pois não tem poder para falar alguma coisa. Pois se falar alguma coisa contra, irmão, quantas vezes eu já participei de reunião pastoral, ministerial e pude ver coisa ali que é absurdo o que acontece. Parece que os pastores ficam cegos ou ficam surdos e aceitam tudo que um pastor presidente fala, tudo que um pastor de uma região fala. Nem tudo você tem que concordar não, pastor. Nem tudo, missionário, você tem que concordar dentro da sua igreja. Se alguma coisa acontece fora, que não está escrito na palavra de Deus, eu recomendo você ou sair desse ministério, ou você orar para que Deus mude a situação, para que você não perca a sua salvação. Há pastores feridos? Muitos. Conheço pastores que doaram a sua vida para ministério e hoje em dia estão passando necessidade. Quando precisaram de ajuda, a igreja não estendeu as mãos, viraram as costas. Conheci pastores no meu tempo que doaram a vida pela igreja. Hoje já não estão mais nessa igreja, falo aqui de Portugal agora, estou falando. Que doaram a vida pela igreja, lutaram, evangelizaram. Quando teve algum problema na sua vida, que todo ser humano pode enfrentar, a igreja virou as costas. Porque penso que nós pastores somos perfeitos e às vezes não é perfeito. Uma mulher de um pastor não é perfeita. Um filho de um pastor não é perfeito. A igreja tem que abraçar, tem que amar. Assim como uma ovelha erra, o pastor vai lá e corrige. E quando o pastor também, quando as coisas não vão bem, parece que o ministério empurra e troca logo aquele pastor por outro pastor para que a igreja encaminhe. Irmão, eu vi isso. Podia contar aqui tanta coisa, mas não vale a pena. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, é apenas naquilo que eu tenho ouvido acerca deste assunto aqui em Portugal e no Brasil. Muitos pastores, missionários, que eu posso contar aqui um exemplo de um colega meu agora, que é missionário, um casal de missionário que saiu aqui da Europa. Ele foi falar do seu trabalho lá no Brasil, mas muitas igrejas não deram atenção para ele, muitas pessoas não ajudou ele, e ele tinha um chamado, um trabalho missionário muito bonito, muito louvável, mas a igreja também não estendeu as mãos. Eu vejo pessoas doarem X para um cantor gospel, por exemplo, 20 mil, 30 mil euros ou reais, e quando chega um missionário que vem da Europa ou da África, qualquer lugar, ou até mesmo do Nordeste do Brasil, e quando ele fala do seu projeto, parece que a igreja não apoia, ou parece que o pastor daquela igreja não apoia. Mas quando é para fazer um evento, né, pastor? Quantas vezes eu vi isso? Grandes eventos aí que eu tive, principalmente da Assembleia de Deus, como eu tive no Brasil. Servi por muitos anos, na minha juventude, liderando jovens, que pagavam X valores, cachê altíssimo para pregadores, para pregar em 3 ou 2 dias, quanto a igreja local aonde eu estava não tinha um missionário sequer enviado para uma região do Brasil com grande necessidade. O que dizer de uma missão transcultural? Então, o que importa, o que entra é o lucro. E muitos pastores
pregadores itinerantes tão ricos, tão prósperos, por causa dessas ofertas que ganham em 2 ou 3 dias. Enquanto o missionário fica no campo 1 ano lutando, evangelizando para ganhar uma alma, ganhar uma família, a igreja não apoia, não ajuda, isso é lamentável. Vocês viram aí, né, o testemunho do missionário Leonardo, da Espanha, um exemplo disso, você pode ajudar ele. Meus irmãos, nós vemos como é difícil evangelizar na Europa. Você está vendo a luta que é do missionário, mas há muitos missionários, irmão, que estão decepcionados, pois foram esquecidos aqui em Portugal, na Espanha, na Europa. Receberam apoio da igreja lá no Brasil. Conheci aqui um casal de missionários que hoje, se eu não me engano, está no Algarve, no sul de Portugal, que receberam foram enviados para fazer a obra aqui em Portugal. Depois a igreja não apoiou mais eles. É o que está acontecendo, irmão. Isso é lamentável na igreja, isso é frustrante. Pastores, eu tenho visto muitos pastores hoje que estão deixando o Brasil. Pô, fala assim, pastor Leandro, depois que eu assisti os seus vídeos e depois que eu vi que Portugal, a Espanha, a Europa carece de pastores, já não aguento mais ficar no meu país, pois estou cansado da minha igreja, do sistema podre, que só prega a mesma coisa, igrejas e mais igrejas nas mesmas ruas. Isso não é obra missionária, meus irmãos. Isso é o que você está vendo. É somente a posição. Muitos estão defendendo a sua posição. Muitos não têm coragem de fazer aquilo que Paulo fez, deixar o lugar de conforto e passar a Macedônia. Eu quero dizer para você, pastor, que é próximo, tem uma grande igreja. Você tem coragem de deixar a sua igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, 10.000, 100 membros, 200 membros, de ir para a Europa pastorear 10, 20, 30 ovelhas? Muitos não querem, sabe por quê, meus irmãos? Porque sabe que essas igrejas não terão condições de poder assalariar esses pastores ou esses missionários. Então, eu quero parabenizar você, pastor, você missionário, você missionária que está deixando o seu lugar, o seu conforto para ser um missionário voluntário para servir a Deus na Europa. Deus vai te abençoar por isso. E também eu quero estava até conversando hoje, ainda com um missionário lá do Nordeste. Um abraço para o nosso irmão William, que dirige uma igreja aí, pastoreia uma igreja aí no Nordeste do Brasil, justamente com a sua família, está se preparando para vir para Portugal. E ele falou para mim que não está vindo pela igreja, ele está vindo de maneira voluntária. Se hoje em dia a Europa não está sendo alcançada, porque muitos pastores, irmão, estão vindo de forma voluntária, e não é fácil ser pastor voluntário, tem que trabalhar, como nós trabalhamos, de segunda a sexta, e depois ter um tempo para servir a Deus. São poucos pastores que têm o tempo integral. E aqueles que têm, eu não vou dizer que é tudo, mas eu conheço, eu sei do tempo que estou falando aqui, que estão ricos em Portugal, já tem casa própria em Portugal, que já tem carros caríssimos em Portugal, tudo pelo Evangelho, não trabalhando do sol do rosto, mas por causa da igreja. E eu pergunto, e quanto à igreja, muitos missionários que eu vi passaram fome, necessidade, muitos deles, igrejas fecharam, e quando vi pastores aí, grandes, tendo uma vida boa, comendo em restaurante do melhor, né? Engordando, enriquecendo quanto a ovelha, passando necessidade. O que está acontecendo? Por isso que há muitos pastores frustrados, pois então, você que participa de reunião ministerial, você sabe o que está acontecendo na sua igreja, você sabe das coisas erradas, irmão. Então Deus, quem sabe, está fazendo que você veja isso, para que você agora possa fazer diferença, ou quem sabe servir um lugar onde você pode fazer algo melhor para Deus. Foi por isso que eu saí do Brasil, pois eu já não aguentava a hipocrisia da minha igreja, de ver pastor ganhando altos salários mínimos, de ver a minha igreja pagar 5 mil, 3 mil, 10 mil reais para um cantor, para um pregador, para pregar 3 dias, enquanto não havia um casal de missionário para fazer missão. Então isso tudo me deixou meu coração muito triste. E eu tomei a melhor decisão da minha vida em 2005, mesmo um jovem solteiro, vim para a Europa fazer missão de maneira voluntária, sem apoio de igreja, sem apoio financeiro, apenas com o coração. É assim que nós iremos fazer algo para Deus nos últimos dias. Quem sabe você não está vindo com uma ajuda, mas Deus vai te honrar por isso, pastor. E você que está magoado, frustrado com a igreja,
Você que fala assim, nunca mais eu entrarei numa igreja, pois eu sei o que está acontecendo lá dentro, das imoralidades, dos adultérios, do dinheiro que roubam, da tesouraria e assim por diante. Muitos assuntos que eu poderia falar aqui e tanta coisa podre. Eu sei de tudo isso, irmão. Tenho observado a minha vida toda servir a Deus na igreja. Mas o que nós podemos fazer é poder fazer aquilo que Paulo diz, olhar para as coisas lá de cima, para o alto, prosseguir para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para o prêmio. Não é fácil realmente. O que eu posso dizer é, avante missionário, prega a palavra, ganhe alma, não deixe se influenciar por essas pessoas. Você que está machucado pelo seu ministério, pelo algum pastor, perdoa. Não deixe que a mágoa possa deixar o seu coração para que você não perca a salvação. O que eu desejo para você é avante. Não é fácil. Eu vou acabar esse vídeo dizendo, assim como a igreja de Laodiceia estava morta, estava nem fria nem quente, estava morna. Muitas igrejas estão mornas. Deus vai vomitar muitas igrejas dessas e muitas delas são ricas, prósperas, mas não tem muita coisa de Deus. Eu acredito nessas igrejas pequenas que tem um amor pelo Senhor, que tem um amor pelas almas. Deus vai te honrar por isso, missionário. Deus vai te usar. Você tem muito valor para Deus, pastor. Quem sabe você foi decepcionado na sua igreja, te tiraram do lugar onde você estava, você foi traído, machucado. Deus está te preparando para coisas melhores. Eu sei de casos, irmão, de pastor e de esposa de pastor, de missionária, que estão feridos e machucados com o sistema, pois o sistema é podre, o que está acontecendo na maioria das igrejas, mas ainda acredita que ainda há homens de Deus, que a igreja é séria e que você poderá se unir, fazer um bom trabalho para o reino de Deus. O que importa é você pregar Jesus Cristo, irmão. Lembra que até mesmo Paulo e Barnabé tiveram algum atrito, mas depois do tempo ambos se perdoaram, se tornaram também amigos. Pode acontecer no meio da caminhada, de nós não concordarmos com alguma coisa, mas o que importa é nós seguirmos a Cristo. Então, que Deus te abençoe com esse vídeo. Eu espero que possa te ajudar. É o vídeo que eu deixo aqui hoje. Quem sabe poderia falar alguma coisa a mais, pois o assunto, irmão, é muito sério, né? Eu tenho falado sobre isso, pois eu tenho observado, e muitos pastores têm falado assim, pastor Leandro, eu estou saindo do Brasil, pois estou magoado com a minha igreja, estou ferido, e depois que eu vi seus vídeos falando sobre Portugal, meu coração se alegrou, pois eu quero fazer algo para Deus de maneira que seja importante. Então, se é Portugal, se é Europa, Deus vai te honrar por isso sim. Mas saiba como sair da sua igreja. Não indico ninguém para fazer isso, eu indico que haja paz, ok? E se for a direção de Deus, saia assim, porque é melhor você sair do que você prejudicar alguém ou machucar alguém com palavra. Deus não quer isso para ninguém, meus irmãos. Até Paulo e Barnabé tiveram esse atrito e se separaram por algum tempo. Então Deus sabe todas as coisas. O que Deus deseja é que nós tenhamos paz no coração, o amor de Cristo, perdoar, que é o segredo, e caminhar para o Senhor e ganhar almas. O que importa é fazer o evangelho. Um plantou, o outro colhe, né? Paulo plantou, Apolo colheu, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Então, o que importa é o crescimento. Então, o que você fez não ficou esquecido. Ainda que a igreja não valorizou, ainda que o sistema aí da sua dominação não tenha te dado apoio, lembra-te, você fez algo que vidas, quem sabe, foram transformadas, foram alcançadas. Quem sabe você viu pessoas sendo batizadas, sendo libertas. Mesmo que você não esteja mais nesse lugar, você sabe que você fez alguma coisa importante. Então, isso que importa é pregar a palavra como ela é, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Diz o Senhor. Então, que Deus te abençoe. Fique na paz, um bom domingo, uma boa semana para todos. É o que eu desejo, pastor Leandro Amorim aqui de Portugal. Fique com Deus, pessoal. Que Deus te abençoe. É o que eu desejo no nome de Jesus. Muita chuva aqui hoje, muita chuva mesmo, hein? Que Deus te abençoe você, meu amado. Fica na paz. Um abraço para todos em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo, hein? Vamos lá. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau. Sou teu pastor, eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.